Presidente, obrigado. O material que eu vou estar apresentando aqui hoje é sobre um projeto que eu estou trabalhando sobre imigrações. Sobre o que eu acho que eu poderia chamar da recomposição da família humana. Eu estou trabalhando há 2 anos nesse tema. É um tema sobre um trabalho sobre imigrantes, sobre refugiados, sobre deslocamento de populações do campo para a cidade, no mundo inteiro. Eu vou estar fotografando uma série de 7 cidades que vão estar entre as 10 maiores cidades do mundo no fim do século. Todas essas cidades tiveram um crescimento recente, monstruoso, em função da grande migração. A população do mundo no início do século era de aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Até 1950, o mundo cresceu de aproximadamente 900 milhões de pessoas. Foi necessário 50 anos para crescer 900 milhões de pessoas. E hoje a população do mundo está aproximadamente em 5,5 a 5,8 bilhões de pessoas. Quer dizer, nos outros 40 últimos anos nós crescemos de 3 bilhões. Está havendo um crescimento fenomenal de população e essa população hoje começou a mexer. O número de imigrantes, por exemplo, que tinha até o meio da década de 80, era de aproximadamente 20 milhões de pessoas fora dos seus países. Em 1990 já era um pouco mais de 50 milhões. E hoje era um pouco mais de 110 milhões de pessoas vivendo fora dos seus países. O número de refugiados em 4 anos saltou de 4 milhões e meio a um pouco mais de 25 milhões de pessoas. E o número de pessoas que deslocam do campo para a cidade no mundo inteiro, vocês conhecem melhor do que eu, porque São Paulo é o maior exemplo do que aconteceu no Brasil, não é isso? O Brasil, em 1968, tinha aproximadamente 80% da população no campo. Hoje nós temos aproximadamente 76% da população brasileira morando em cidades. Eu tenho uma grande esperança de que nós, a espécie humana, pode continuar numa evolução. Eu tinha certeza absoluta até um certo momento. Hoje eu não tenho mais certeza absoluta, eu tenho uma esperança. Eu acho que a nossa espécie é uma espécie muito recente. Nós aparecemos há alguns milhões de anos, não se sabe realmente a data exata do aparecimento do homem, mas é um aparecimento muito recente, o animal humano, não é isso? A nossa história ela não ultrapassa 6 mil anos, é uma história também recente. A história do animal humano começou a existir o dia que o animal humano começou a viver em grupo. A nossa história é a história da comunidade. E o que eu tenho medo é que a partir de um certo momento, o individualismo urbano, não é isso? E a gente pode observar numa cidade como São Paulo, da urbanização galopante do nosso país, numa chacina como houve no Pará, tivemos outras chacinas no Brasil, uma há 8 meses passados também no Movimento Sem Terra, e não tem um culpado na cadeia. Então, são estruturas muito especiais que vão se autodefendendo, se tem um sistema de governo. Tem um sistema de governo que, no fundo, representa a classe que domina esse país e ainda, de uma certa forma, representa uma estrutura velha, antiga, uma estrutura agrícola, uma estrutura latifundiária. E é impossível de encontrar um culpado. Então, às vezes, eu me preocupo muito se a gente, como espécie humana, se a gente, como grupo humano, vai chegar a alguma coisa. Se a partir de um certo momento, a grande capacidade de adaptação do ser humano não vai permitir que nós vamos chegar a barbaridades, como aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia. Não é muito diferente do que está acontecendo aqui. E a gente vai se adaptando, vai se acostumando à violência, vai acostumando a qualquer tipo de ato que violenta o comportamento do grupo, e daqui a uns dias talvez vai ser normal a gente ir para a escola, colocar as crianças para a escola, de cabeça baixa, correndo atrás do muro, porque o seu vizinho está atirando em você entende? Vai ser normal ir para a escola, você entende, saltando sobre as minas, você entende, porque um grupo qualquer resolveu que colocar mina é assim. Por exemplo, em Hong Kong existe ainda 22.500 pessoas em campos de refugiados, que não são campos de refugiados, são campos de detenção, são verdadeiras prisões, onde mais da metade da população são crianças e uma grande parte delas nascidas dentro da prisão. Criança que nunca viu uma flor, nunca viu um cachorro, gato verde, porque gato sobe em qualquer lugar e desce lá dentro. Então vocês vão ver crianças na prisão, que nasceram na prisão e que nenhuma organização de direitos humanos protege essas crianças para tirar da prisão. Os fenômenos estão acontecendo, os problemas estão se passando, fotografar, trabalhar como um vetor do mundo e dar até as pessoas que têm a oportunidade de provocar um debate. E o fotógrafo, ele não é capaz com a fotografia de transformar o mundo.
Não é. Eu acho que o fotógrafo, como dizia o João Paulo Sartre, é uma parte da cultura, você entende? Que no fundo é um espelho crítico da sociedade. O fotógrafo não é capaz de transformar, mas ele é capaz de descobrir elementos, de provocar discussões que permitem a uma sociedade como um todo de modificar a sua trajetória, de modificar a sua história. O mundo político, nesse momento, pode atuar.